E olha, a gente falando mais, né, sobre quem era o Papa Francisco, como ele acolhia as pessoas, né? A gente vai trazer aqui o depoimento de um conselheiro do Vaticano, abertamente gay, que relembrou o acolhimento que recebeu do Papa Francisco. Ele também falou sobre encontros do pontífice com pessoas trans. Vamos ver. But Pope Francis told me, Juan Carlos, the fact that you're gay doesn't matter. God loves you. God made you like this, and the Pope loves you, and you're fine. Don't worry. With the LGBT community, I took some trans people to meet him, and they told him his stories, and he was almost in tears. The church belongs to todos, 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 to everyone, everyone, everyone. Vamos trazer aqui o Pedro Venceslau, Débora, porque além desse relato que a gente ouviu desse conselheiro do Vaticano e de um dos casos mais emblemáticos do papado de Francisco, que foi essas histórias, como enfrentar as histórias de abusos sexuais ocorridas no Chile, mas na igreja em outras localidades também. Mas o Pedro nos traz uma apuração aqui, Débora, do quanto também era uma característica de Francisco defender uma postura da igreja que ela fosse mais acessível, não só ao ampliar ali a sua a acolhida aos vulneráveis, aos socioeconomicamente mais vulneráveis, mas também, por exemplo, a população LGBTQIA+, e que isso significava, inclusive, algumas mudanças na liturgia da igreja, né, Pedro? Por exemplo, a restrição à celebração de missas em latim, que é, de fato, um linguajar bem mais inacessível que acabava, por muitas vezes, afastando os fiéis. O que você nos traz nessa apuração? Pedro Venceslau, boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Yuri. Agora, com calma. Eu estava conversando hoje mais cedo com o padre David Silva, que é professor de teologia da PUC São Paulo, e ele chamou a atenção para esse como um dos legados do Papa Francisco, que foi justamente tornar a igreja mais acessível depois dessa decisão, que foi uma normativa do Papa Francisco em 2021, uma normativa que restringiu o uso da chamada missa tridentina, ou seja, o rito em latim. Lá atrás, nos anos 60, a igreja já tinha tomado uma decisão nesse sentido, porque até então as missas tinham que acontecer em latim. Depois, quando chegou o Papa João XXII, o Papa Bento XVI, na verdade, ele já promoveu um movimento no sentido contrário, um movimento para se aproximar da ala mais tradicionalista da Igreja Católica, um movimento que começou com João Paulo II, dois papas considerados mais conservadores. Então eles reabriram, eles flexibilizaram as missas em latim, permitindo que elas acontecessem em qualquer paróquia, em qualquer circunstância. Quando o Papa Francisco, então, chega ao Vaticano, depois, em 2021, na verdade, muitos anos depois que ele já estava no pontificado, ele, então, faz esse movimento, depois de fazer várias consultas às bases da Igreja Católica, porque ele sabia que era algo que incomodaria ao Bento XVI. Então, ele passou, as igrejas passaram nos países a ter que exigir uma autorização dos bispos locais, e também havia uma limitação para igrejas específicas onde poderiam ser celebradas missas em latim. No final das contas, tudo tinha que passar pelo Vaticano para evitar uma divisão da igreja, como disse o Papa Francisco. Na ocasião, para concluir, um secretário do Papa Bento XVI, em 2021, fez chegar, então, na imprensa a notícia de que o Papa que tinha deixado o cargo, teria ficado triste com a decisão do Papa Francisco.